Olá, Ariano, Ariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, Ariano, um presente para você, Ariana. Bem, na casa 1, nós temos a energia do 4 de ouros. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 5 de espadas. E na casa 3, da energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o valete de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do 4 de ouros. Nós temos o rei de espadas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o 7 de paus. Sobre o 5 de espadas, na casa 2, nós temos o cavaleiro de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, da estrela, o arcano maior de número 18. Gratidão, perdão, o arcano maior de número 17. Gratidão. Bem, sobre a energia do valete de paus, nós temos o imperador, o arcano maior de número 4. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o cavaleiro de paus. Gratidão. Bem, Ariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre essa leitura, né, que está aqui cheia de alertas, né? Então vamos utilizar o baralho cigano para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, né? Deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre o 4 de ouros, nós temos a energia dos lírios. Sobre o 5 de espadas, nós temos a energia da criança. E sobre o valete de paus, nós temos a carta das alianças. Gratidão. Ariana, a energia do presente, ela será regida pela carta 4 de ouros. Atrelada a essa energia, nós temos a energia dos lírios, pedindo para que a gente foque, né, na nossa energia. É uma energia que traz o aspecto de muita luz e de muito brilho sobre nós, mas há a necessidade de voltar-se para dentro, de voltar-se para o eu e fazer as coisas, vamos dizer assim, né, desta forma, fazer as coisas de cunho material e financeiro focado em você. Porque nós temos a posse, né? Nós temos o domínio, os recursos. É como se o tarô tivesse aqui
fazendo uma pergunta, uma indagação. Como é que você está utilizando os teus recursos de cunho material e financeiro? Há o aspecto de defesa, né? De força e de poder em relação às questões de cunho material. É como se você precisasse ter um pouco mais de controle sobre essa energia. O tarot está pedindo também para que você possa economizar e rever os gastos financeiros. É como se nós precisássemos alimentar uma ambição para a posse, né, de algo ou de alguma coisa na perspectiva de futuro, porque nós temos aqui as coisas que nós iremos construir com os nossos próprios recursos, né, material e financeiro. Bem, abaixo a gente tem a energia, né, do rei de espadas. É como se a gente precisasse aqui lidar um pouco com estratégias, com táticas em relação a este masculino, principalmente quando está envolvido aqui a energia material. Então a gente precisa sempre planejar adiante para que a gente possa estar no controle. O tarot está dizendo aqui que nós estamos lidando com alguém frio e insensível, por isso que eu disse, se priorize, se coloque em primeiro lugar, foque na tua luz, no teu brilho, na tua energia material e não traga atenção excessiva a esta pessoa aqui, porque esta pessoa ela é fria e insensível e ela vai se colocar sempre em primeiro lugar. É como se nós estivéssemos aqui esclarecendo uma confusão com um olhar transparente em relação a este masculino, e nós devemos colocar aqui os nossos planos em ação para que a gente solucione, né, um problema ligado diretamente a esta pessoa, a essa energia. Nós temos o 7, né, de paus abaixo dessa energia, destas vibrações. O 7 de paus traz aqui uma batalha entre eu e o outro. É uma energia de combate, de opressão ou até mesmo de intimidação. Por isso que a gente precisa desse controle material, né, ou defender aquilo que nós acreditamos, esforçar-se ao máximo para que a gente possa superar os nossos obstáculos. A energia, né, do 7 de paus também traz aqui um aspecto de defesa entre o eu e esta outra pessoa. É como se nós estivéssemos aqui enfrentando uma oposição em relação a este masculino que parece ser insuportável, e nós iremos precisar aqui de coragem, de heroísmo e de viver por uma causa, né? Então o tarot tá trazendo essa energia de combate, de opressão, de intimidação, mas a partir do momento em que nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, Ariano, Ariana, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós ainda temos os aspectos da confusão em relação ao masculino, que é representado aqui pelo ex, né, pelo cavaleiro de copas, e nós temos o 5 de espadas atrelado à energia da criança, porque nós temos alguém aqui tentando tirar vantagens de nós, né? Usar aqui a vantagem que essa pessoa exerce sobre nós a qualquer custo, ou busca uma vitória sobre nós a qualquer custo. É como se alguém estivesse aqui sempre explorando a nossa fraqueza. É uma desonra, né? É uma necessidade de progredir e levar sobre nós, ao qual nós não iremos permitir. O tarot está dizendo aqui para que a gente foque na nossa criança interior, tenha contato com a natureza, coloque os pés no chão, para que a gente possa aqui expandir a nossa luz e o nosso brilho e não permitir que essas outras pessoas, ou essa pessoa específica representada pelo Rei de Espadas na casa 1, tire aqui qualquer vantagem sobre nós. E essas vantagens, elas podem ser de cunho material, né, financeiro, porque nós temos o 4 de ouros. Então não empreste nada a ninguém
que envolva aqui, de certa forma, a energia material. Então tenha cuidado aí, que o tarô está dizendo que a gente não deve, de certa forma, emprestar, né? Por exemplo, cartão de crédito, dinheiro, carro, porque nós teremos aqui dificuldades e empecilhos no presente para que esse recurso retorne a nós, principalmente ligado pelo Rei de Espadas ou pela própria representação aqui de alguém do passado que traz o desejo, a união, o reencontro, né? É alguém que usa aqui uma armadura radiante, mas ele não é sincero, honesto, verdadeiro conosco. Ele busca aqui um entendimento, ou espera com ansiedade esta reconexão, este relacionamento. Possa ser que ele te envie mensagem ou ela, mas há aqui a busca da sabedoria espiritual para que a gente possa compreender a influência desta outra pessoa sobre nós, porque esta pessoa aqui não é sincera, não é verdadeira, não é honesta, não externa realmente as suas reais intenções para conosco. Atrelado a essa energia, nós temos o arcano maior de número 17, a carta da estrela, que traz aqui a influência do signo de Aquário sobre nós, Ariano, Ariana, trazendo cura, renovação, rejuvenescimento. É como se nós estivéssemos aqui interessadas em terapias alternativas e espiritualidade, trazendo calma após esse sofrimento com este masculino aqui na energia do passado, mas que nós estaremos encontrando o caminho. Há muita esperança sobre nós, nada é impossível, muita sorte, muita luz na escuridão. Então o tarô já está dizendo aqui que há a cura, a transformação e a elevação em relação a essa outra pessoa, atrelada às questões de cunho espiritual. Tenta adequar o que estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, nós temos as conexões, né, através das parcerias. Essas parcerias, elas podem ser de cunho sentimental e afetivo, como também elas podem ser de cunho profissional. Eu vejo mais essa energia, este aspecto nesta conexão, porque o valete de paus é a instigação dos nossos desejos, é a centelha divina, é a paixão, é a inspiração, os nossos desejos aqui sendo influenciados, principalmente nas conexões de cunho material e profissional, mas que nós precisamos aqui alimentar uma ambição em nós e tornar os nossos impulsos uma realidade a partir das nossas aplicações. É como se nós estivéssemos aqui com energia e paixão infinita, iniciando um projeto ou se preparando aqui para uma nova meta, né? para um novo objeto de desejo, mas que a gente tem que ter aqui um certo cuidado em relação a essas parcerias de cunho profissional e principalmente, de novo, com o masculino, porque é como se nós estivéssemos aqui lidando com alguém impetuoso, perverso, de personalidade enérgica, que só quer aproveitar aqui o dia, assumir riscos e ir atrás, né, de aventura ou de estímulo. É alguém extremamente egóico, né? Que quer focar apenas nas suas paixões, nas suas intenções. Então tenha aqui um certo cuidado em relação a esta energia, a esta perspectiva, aos parceiros, né, de cunho profissional e afetivo aqui na energia do futuro. Se essa pessoa centrasse apenas em si, a gente tem que observar atentamente para que a gente possa fazer alguns cortes em relação a estas questões. Abaixo nós temos o imperador,
que nós temos aqui a própria energia, né, do signo de Áries, é representado por esta carta, é o Áries sentado em seu trono, então há o poder, né, sobre nós, e como nós utilizamos essa energia, então a energia de muita responsabilidade, nós estamos aqui numa relação de poder e de liderança e de autoridade em relação às outras pessoas. Então são estruturas, leis, ordens que devem ser respeitadas. Nós temos aqui o embate com este masculino, há uma atividade de força primordial, então a gente deve centrar aqui em nós para que nós possamos resolver esse conflito por meio do poder, da coragem, da ambição e da ordem. Então vamos centrar a nossa energia e vamos utilizar esse poder, esta responsabilidade para resolver esse conflito com este masculino aqui apresentado na leitura sobre características diferentes em cada casa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo, né, de número 60, Mitzrael. Acredito que essa seja a pronúncia, Mitzrael, arcanjo de número 60. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 144, e a mensagem diz o seguinte: saiba reconhecer seus erros e corrigi-los, aperfeiçoando seu caráter e se libertando dos karmas negativos, através da dedicação ao próximo. Invoque este anjo para curá-lo de todos os males do espírito e libertá-la dos seus opressores. Assim poderá atingir o sucesso trabalhando em paz. Mitzrael, arcanjo de número 60, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 144. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Feliz ano novo e até breve.